sejam bem-vindos a mais um Chex Talks. Hoje eu estou com o Wagner e a gente vai falar um pouco sobre inovação, sobre liderança. Mas antes disso, pode se apresentar então para a gente, Wagner. Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Wagner, eu sou fundador e CEO da Vortex Security, uma empresa 100% focada em cibersegurança, que tem presença regional no Rio e em São Paulo, mas atende clientes do Brasil inteiro. E eu venho desse mercado de cibersegurança por toda a minha vida, né? Então, eu sou um grande entusiasta de inovações, né, de transformações, de buscar novas soluções para esse tipo de mercado, e por isso eu decidi fundar a Vortex lá em 2016. Legal, e falando um pouco disso, já entrando aqui no nosso tema, como você já teve experiência com várias outras organizações, você passou por várias etapas disso, fala um pouco pra gente como você vê essa maturidade em cibersegurança das organizações em si. Sim, eu peguei o começo, o relativo começo desse mercado no Brasil. A Vortex hoje é uma empresa, uma MSSP, um provedor de serviços gerenciados de segurança, que é o termo que o mercado utiliza, e esse conceito foi trazido para o Brasil no início dos anos 2000, 2003, 2002. Então, eu tive a sorte de trabalhar na empresa que trouxe esse conceito para o Brasil. Então, eu acompanhei muito de perto tudo relacionado a operações de segurança, monitoramento, gerenciamento, implantação de ferramentas de proteção de cibersegurança. Então, eu vejo bem, a gente usa muito isso também no nosso discurso, que lá atrás, lá no começo dos anos 2000, os ataques eram muito mais simples, as superfícies de ataque eram muito menores, então as proteções também eram poucas, havia pouca necessidade de mecanismos de proteção sofisticados. E hoje não, hoje esse cenário mudou. Mudou por quê? Porque hoje tudo é digitalizado. Os negócios eram muito mais offline no passado e hoje é 100% online. Por mais que você tenha um negócio físico, você tem que ter uma presença digital para fazer algum tipo de transação, venda, ou controle de estoque, ou algum tipo de integração. Então, desses últimos 20 anos aí, a gente tem acompanhado muito, primeiro, a sofisticação dos ataques, a evolução das ameaças, claro que sempre conectado aí com o aumento da exposição, aumento da superfície que as organizações têm por aderirem ao mundo digital. E, falando sobre isso, sobre os ataques, a gente vê que também as empresas têm crescido, A gente vê esse grande avanço. E quando uma empresa acaba, tendo essa aceleração, assim, qual a primeira ruptura que você costuma perceber quando a gente fala de segurança? Essa é muito fácil. Essa aí é principalmente a gestão das identidades. E aí, falando de identidade humana, de um usuário, de uma pessoa, e as identidades de máquina, que a gente chama dessa forma, das aplicações, das integrações. Então, tudo hoje é feito por isso, as integrações, muitos usuários. Então, quando você começa a crescer rapidamente, você vai atendendo as suas demandas pontuais ali de forma rápida, sem governança, sem estrutura. Então, cria esse usuário aqui para integrar ali. Então, não está funcionando, libera essa permissão máxima aqui por enquanto, depois a gente resolve. E vai. Então, a gente começa a ver que a empresa passa a ter nenhuma visibilidade sobre as identidades, principalmente as identidades privilegiadas que elas trabalham, e isso pode vir a ter consequências muito graves, porque hoje a identidade, o mercado fala que a identidade é o novo perímetro. Então, assim, não é mais a sua rede que está exposta. Hoje, o principal fator de exposição é uma identidade, porque com qualquer identidade, por mais simples que ela seja, menos privilegiada que ela seja, ela vai dar acesso a um ponto da organização, a um ponto de um sistema, e como tudo dentro de uma organização está cada vez mais interconectado, se eu acesso um ponto, eu consigo me movimentar para onde eu quero atacar de fato lá no fim. Hoje o Rogério Reis, que é uma figura conhecida do mercado e conselheiro da Vortex, ele escreve muito sobre isso. Ele fala que hoje o atacante ele não invade, ele acessa. Porque é fácil adquirir uma credencial que não está bem cuidada e que ele vai pegar e vai utilizar para fazer esse acesso inicial e depois comprometer a organização. E você acha que as empresas acabam subestimando esse impacto e esses acessos? Subestimam sim, subestimam bastante. Elas subestimam principalmente o impacto dessas pequenas atitudes, o impacto cumulativo dessas pequenas atitudes.
libera esse aqui, passou o tempo. Libera esse outro aqui. Quando você vê, a interconexão dessas coisas que foram feitas, as configurações, trazem um risco muito grande. Né? Então, ao longo prazo, né, e as pessoas mudam na organização, né, e o principal fator, né, do crescimento acelerado é você fazer primeiro, documentar depois. E se você não tem governança em cima disso, você não tem histórico e visibilidade. Então, você não sabe, né, alguém que toma a decisão de criar um acesso privilegiado temporário, entre aspas, né, para resolver uma questão de acesso, ele não sabe, né, qual a relação dessa credencial, desse sistema, com todos os outros que já foram feitos no passado e não foram documentados. Então, isso causa um potencial maior de dano. E, né, falando sobre isso, assim, o que você vê que as empresas poderiam fazer, talvez, para melhorar isso, para ajudar, né? Porque se fala muito sobre o menor privilégio, né? Que as pessoas precisam ter os acessos que elas vão fazer e nada além disso, né? As empresas, o menor privilégio, assim, tudo é muito bonito no papel, né? Assim, a gente consegue falar com bastante propriedade porque a gente atende centenas de clientes. Né? Então, a gente vê, de fato, ali na ponta, né, a teoria e a prática. Né? Então, na teoria, todo mundo tem política de acesso, com revisão periódica, com revogação de acesso. Né? Mas, na prática, a gente vê que isso não acontece como deveria. Não há mecanismos de enforcement e validação, né, dessas credenciais, desses acessos. Né? E aí, né, acaba virando uma bagunça total. Né? Então, assim, as empresas têm que entender que governança, principalmente de acessos, é algo que tem que vir na frente. Não tem... ainda subestimam o risco, né, o impacto da materialização dos riscos em comprometimento dessas credenciais, dessas integrações, o que pode causar na organização. E tem, assim, a gente percebe, né, é um ponto, uma crítica, né, um ponto polêmico aqui em relação ao mercado. Né? A gente tem hoje, o fato existe uma escassez grande de mão de obra em cibersegurança, em todos os níveis, né, do nível inicial até os níveis de liderança. Muitos líderes hoje de segurança da informação estão como líderes com um tempo de experiência mínimo. Né? Assim, podem ser muito bons, e muitos são em termos de conhecimento, né? Mas aquela bagagem, né? Aquele tempo de estrada, né? Não tem. Né? E por não terem, né? Isso faz com que eles nunca tenham presenciado a materialização de um risco. Né? Eles tenham visto o impacto acontecendo. O impacto daquele controle não implantado acontecendo. Então, eles acabam assumindo o risco, eles trabalham só com a probabilidade. Então, a probabilidade é baixa. Tá, a probabilidade é baixa, eu vou aceitar e vou seguir. Mas a probabilidade pode ser baixa, mas o impacto pode ser muito alto. E geralmente é muito alto. Então, se olha muito para a probabilidade e muito pouco para o impacto. Então, as empresas mais maduras que conseguem colocar a segurança ali na concepção dos projetos, principalmente projetos de transformação digital, são as empresas onde os decisores ou os acionistas já tiveram problemas com segurança, tiveram incidentes. A gente tem um case bem emblemático. A gente tem um cliente que é do Rio de Janeiro, mas ele é uma empresa de um grupo canadense. E esse grupo canadense ele é dono de várias outras empresas ao redor do mundo. Empresas de energia, de infraestrutura crítica, de uma maneira geral. E uma das empresas do grupo teve um incidente muito crítico nos Estados Unidos, que virou notícia na mídia, né? Paralisou por muito tempo alguns serviços lá. E aí, quando essa empresa começou a operação no Brasil, o grupo, já sabendo o que tinha acontecido lá, falou, bom, a gente estamos começando a operação aqui com infraestruturas críticas no Brasil, mas depois do que eu passei lá nos Estados Unidos, agora segurança é na concepção, security by design. Bom, só vamos começar com todos os controles implantados, com a validação, com a documentação, com a governança, né? E aí passou a nascer certo. Né, o estado da arte. Mas, em geral, assim, por diversos outros motivos, é comum, né, negligenciarem esses riscos. Uma coisa que você falou que é interessante, que é isso. Às vezes, muitas organizações só começam a enxergar o risco quando alguma coisa aconteceu, né? Então, algumas, às vezes, acaba... Não, a gente sabe que isso vai acontecer, mas acontece com todo mundo. E aí, quando acontece, fala, não, agora eu preciso resolver. E a conscientização é exatamente não deixar com que isso aconteça, né? O mercado é muito reativo, né? Assim... A gente percebe, ao longo dos anos, um investimento muito grande em segurança da informação pelas organizações. Mas, ainda assim, né, esse investimento não é suficiente, dado o cenário que a gente tem de ameaças e de ataques. Né? E um outro ponto também que eu bato muito, né, é que as decisões em cibersegurança, de contratações, de proteção, elas são feitas de forma errada. Né? Hoje,
pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, da baixa experiência, né, do CISO, de um líder de segurança, né, ele acaba tomando decisões de implantação de tecnologias com base em hype de mercado, com base no que o outro está fazendo, não com base no contexto da organização. Né? Então, eu vejo muito, principalmente a gente que vende soluções de segurança, o cliente nos procura, não, porque agora eu quero implantar a ferramenta XPTO, que está no hype, que é a melhor de todas. A gente fala, cara, tudo bem, você quer isso aqui, mas deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você já tem isso? Você já tem aquilo? Cara, não. Então, não faz sentido você ter isso agora, porque para que isso que você quer agora funcione de forma adequada, você precisa ter outras coisas que você ainda não tem. Então, vamos voltar alguns passos aqui, e investir e fazer aquilo que deve ser feito. Né? Então, é muito comum a gente ter empresas com muitas tecnologias, com todas as tecnologias, até com processos, mas ainda assim sofrerem, né, incidentes de segurança, falhas de segurança, né, porque o investimento foi feito de maneira errada. E é muito isso, né? Entender os funcionários, o mercado, o setor. E falando um pouco, né, dessa aceleração, hoje em dia a gente tem muito trabalho híbrido, muita integração. A gente também fala muito sobre essa dependência de terceiros, onde você não tem muito esse controle. E o que você acredita que possa sofrer com isso e o que mais pesa, né? Essas integrações, o trabalho híbrido, depender de terceiros, ou realmente é um conjunto que acaba dificultando tudo? É um conjunto, é um somatório de forças, mas tem sempre um que pesa mais. Né? Hoje, a gente tem visto muito a questão das APIs e integrações. As empresas, principalmente empresas de crescimento acelerado, que desenvolvem produtos digitais, né, que precisam ser colocados no ar para serem vendidos logo, para atender um cronograma ali de go-to-market, são as que mais sofrem, porque elas saem construindo APIs para integrar diversos sistemas e sem a devida preocupação com segurança. Então, a exposição dessas APIs, dessas integrações, é um fator de risco muito grande. A gente faz bastante teste de invasão também na Vortex, né, como serviço. E um dos principais fatores de entrada é APIs mal configuradas em termos de segurança. Mas, claro, né, o trabalho remoto também você acaba não tendo determinados controles. Você pode até ter, né, de validação do dispositivo, de postura, né, mas você acaba não tendo o controle de tudo. Então, o trabalho remoto, né, se o cara não tem o controle lá, o risco passa a ser seu. Então, terceiros, né, de uma maneira geral, também trazem um grande risco. São os dois pontos principais que a gente vê hoje como maior risco. Isso do trabalho remoto, híbrido, enfim, é muito do fator humano, né? As pessoas precisarem entender que elas precisam se proteger na casa delas, na empresa, porque tudo está muito conectado, né? Exatamente. E aí tem um trabalho, né, que as organizações precisam fazer de conscientizar essa força de trabalho remota, né, porque o usuário, por padrão, ele não consegue associar ali, né, o risco de ter um comportamento não seguro num equipamento seu. Ele entende de fato que fisicamente ele está num outro perímetro, ele acha que o que ele faz ali não vai impactar, né, no trabalho, né, não pode só representar um risco no trabalho. Então é importante que, além de implantar os mecanismos de proteção ali para evitar que, por mais que o usuário tenha um comportamento inseguro, você consiga travar, mas que o usuário não tenha aquele comportamento seguro, que ele entenda os riscos de se tomar aquela ação. E aí essa importância muito grande do trabalho de conscientização. E aí, falando de empresas de alto crescimento, né, de produtos digitais, eu vou mais além do que a conscientização dos usuários tradicionais. É a conscientização dos desenvolvedores. Esse é um ponto muito crítico que nós vemos hoje e eu vejo que é pouco trabalhado nas organizações. A maioria dos desenvolvedores não tem conhecimento de segurança. Então, para desenvolver um software seguro, eu preciso saber de segurança. Por mais que se tenha, a organização tenha alguma iniciativa de algumas áreas que forçam ali a implantação de alguns controles, né, que tangenciam ali a aplicação, o desenvolvedor tem que desenvolver de forma segura. E aí você pensa, o desenvolvedor está com uma pressão absurda para colocar no ar, porque, né, o produto tem que ser lançado e, se não for, a responsabilidade é dele. Ele não vai olhar para isso se isso não for by design, se já não tiver ali na esteira, se já não tiver na concepção do produto. Ele vai fazer de qualquer jeito e depois, vamos ver depois. Né? E esse depois nunca chega. Então, a gente encontra hoje muitas falhas de código, de desenvolvimento, que causam vulnerabilidades que a gente consegue explorar e que o atacante também consegue explorar. Então, acho que um foco legal que poderia ser dado em termos de conscientização é para os desenvolvedores. Qual é o impacto de eu não desenvolver de forma segura? Eles não conseguem associar, às vezes, que um problema de segurança numa aplicação, num sistema da empresa,
pode ser por uma falha no desenvolvimento. Para ele, se alguém comprometeu, acessou indevidamente, a falha de segurança, da área de segurança. Não é uma falha do desenvolvimento. Né? E poucas empresas entendem isso e investem também, né, em práticas de desenvolvimento seguro, em treinamento e conscientização. Então, esse é um ponto bem relevante que eu acho que o mercado deve olhar um pouco mais, porque hoje é tudo desenvolvimento, né? Você desenvolve para qualquer coisa. E agora, com o advento da IA também, né, você tem diversas plataformas que você desenvolve código em linguagem humana. Você descreve ali o que você quer, ele gera o código, compila e gera uma aplicação. E aí, se você não disser também para naquele prompt ali que aquela aplicação ali tem que ter mecanismo de segurança, de nada adianta. Também vai ser construída sem segurança. Então, o cenário é uma tendência, né, na inércia aí do que está acontecendo hoje, é piorar. Então, esse trabalho de conscientização, de treinamento, né, para os desenvolvedores é primordial, tem que ser feito de forma prioritária. E é um assunto que é pouco discutido, né? Como você falou, quando acontece algum incidente, sempre tentam ver na operação, em alguma pessoa na área de segurança, Sim. mas tentar entender que isso realmente pode ter vindo e como tratar a segurança desde o início do desenvolvimento consegue resolver vários problemas que futuramente, né, podem ser explorados e acontecer incidentes. No fundo, as empresas sabem disso, né? Mas fazer segurança na concepção, segurança by design, né, requer um trabalho de planejamento, de investimento, né, para que isso faz com que as coisas demorem um pouco mais a começarem a acontecer, a aparecer. Aquela fricção, né, de agilidade, velocidade de entrega com os controles mínimos de segurança para aquilo funcionar. Né? Então, as empresas acabam priorizando. Cara, precisa lançar o produto, tem alguém esperando, é dinheiro que está na rua, então acabam não fazendo isso. Geralmente, as empresas que nascem, né, na concepção, que criam produtos, que criam softwares de mercado com isso já desde o início, são geralmente os decisores e os CEOs, os donos de empresas que já sofreram com isso no passado. Ou segmentos que têm uma maturidade muito maior. Hoje no Brasil, o setor financeiro e bancos principalmente, é o que tem o maior nível de maturidade em cibersegurança, e aí eles já estão acostumados a fazer isso, mas não são todos. Então, a gente também, por lidar com muitas empresas no Brasil, a gente até se assusta às vezes, né? Fala, essa empresa aqui, a gente achava que pelo porte, pelo tamanho, pela maturidade, pela quantidade de pessoas, de funcionários, até da área de segurança, deveria ter um nível de maturidade maior, mas na prática é um pouco diferente. Às vezes a gente vê que não é assim, né? Não significa ter muito é. porte, muitos funcionários. E falando um pouco, né, dessa governança, dessa aceleração, você falou desse desenvolvimento. Além do desenvolvimento, muitas organizações também acabam fazendo esse processo de crescimento, de aceleração, muitas vezes sem dar tanta importância para a governança, que é um ponto que você já falou. Quais consequências você enxerga que isso pode ter no desenvolvimento, nas organizações, até nas equipes mesmo? É aquela questão, novamente, da agilidade da entrega versus, né, o controle. Né? Então, assim, você fazer sem pensar na segurança no início, você ganha agilidade. Então, agilidade naquele momento e caos no futuro. Né? A conta vai chegar em algum momento, não adianta, ela vai chegar. Né? O que acontece é que muitas empresas, muitos líderes responsáveis por esses projetos, eles intencionalmente negligenciam. É polêmico, né? Assim, mas é um fato, a gente percebe isso. Cara, isso aqui, quando essa bomba estourar, eu não vou estar mais aqui. A gente já ouviu coisas desse tipo. Então, acaba negligenciando, em algum momento vai acontecer o incidente, vai acontecer o comprometimento, e aí o custo de reparar isso é muito maior do que o custo de ter investido lá na frente. Não só o custo direto financeiro, como também o impacto. Né? Se um incidente ocorre, dependendo da gravidade do incidente, aí é dano à marca, né? Reputação, é prejuízo financeiro mesmo, né? Da indisponibilidade da aplicação, da quebra de confiança do seu cliente. Se você é um banco digital, né? Não investe adequadamente em segurança e alguém te invade, além do custo direto ali, ninguém vai mais querer colocar dinheiro no seu banco. Né? Então, as pessoas vão tirar dali, então há diversos impactos. Então, não adianta. Uma hora a conta vai chegar. Então, agiliza no início, mas caos vem na frente. Então, cada vez mais as empresas têm que se conscientizar, sim, de colocar a segurança desde o início do processo, não só em desenvolvimento, né, mas como em todos os projetos. Tudo que, sim, transformação digital, empresa de alta escala, né, costuma criar produtos, né, e montam squads para fazer aqueles produtos ali. Na concepção do produto, em todas as camadas, a segurança tem que ser pensada, não só no código também.
É importante isso, né? Entender que a segurança não é um custo, né? Muito pelo contrário, ela vai te ajudar. Como você falou, hoje em dia a reputação eu acho que é um ativo muito valioso, né? É. Porque a gente vê o tempo todo na mídia, nas redes Exato. sociais, e realmente, se é uma empresa que não tem uma boa reputação e tem outras no mercado, por que a gente vai investir naquilo, né? Segurança está completamente relacionado à confiança, né? Então, se você tem algum incidente, né, algum fato como empresa que você é um potencial cliente, você já vai olhar com outros olhos. Você não vai, então, né, o prejuízo, o dano é muito maior, né? Porque você acaba não, além daquelas pessoas que teriam ali como clientes, colocariam o dinheiro ali, vão sair, como você vai ter mais dificuldade de captar aqueles outros que você esperava captar. Por isso, né? Então a gente tem exemplos reais aí de empresas, né, do segmento financeiro, não necessariamente bancos digitais, mas as fintechs, né, de uma maneira geral, que perderam muito por isso, porque houve um ou mais incidentes que mancharam bastante a reputação e fez com que o mercado perdesse a confiança naquela empresa. E aí, para reverter isso é muito mais complicado, né? Tem que fazer um rebrand, aí muda de marca, aí cria uma empresa nova, e é bem mais complexo, você sabe bem. Sim, aí o prejuízo é bem maior. Pois é. E, né, agora falando, né, a gente falou um pouco sobre como as empresas fazem, mas o que você acha que elas podem atrelar essa parte de velocidade, mas sem perder a governança e com padrões mínimos de segurança que elas consigam levar isso para frente de uma forma legal? Assim, a primeira coisa é não deixar, né, o controle por isso na mão de quem está entregando o projeto, o produto. Né? A governança, o controle tem que ser uma área externa de controle, como uma área de governança, de GRC, né, de segurança da informação como um todo. O que a gente vê não é o modelo correto, mas é a maior prática de mercado, né, é você delegar, por exemplo, a equipe de desenvolvimento a responsabilidade por implantar os controles de desenvolvimento por eles. Vocês têm que implantar alguma coisa aqui de desenvolvimento seguro. Toma aí, se vira e coloca no ar. A gente vê isso todo dia. Né? E não vai funcionar, porque já vai haver o conflito de interesse, porque ele é cobrado por entregar o produto. Então, se aquilo ali vai conflitar, vai gerar uma fricção com a segurança, vai gerar uma fricção com o prazo de entrega dele, ele vai entregar o produto sem a segurança. Então, além de prever isso na concepção, tem que ter os mecanismos de governança e controle para acompanhar se aquilo está sendo seguido. Então, tem que ter as travas, tem que ter as notificações, tem que ter as revisões periódicas para garantir, que aqueles controles mínimos ali funcionem. É claro que sempre vai haver queixas das equipes técnicas de que está travando, está burocratizando o processo. E aí é que entra a conscientização também. Porque eles não estão olhando com o olhar de que se aquilo ali não funcionar, qual vai ser o impacto para a organização. Eles estão olhando com o olhar de que eles querem entregar o produto no prazo e aquilo ali vai atrapalhar eles. Então, a conscientização, nesse caso aí, é um fator muito importante. E isso é mal trabalhado, como eu falei anteriormente. E falando um pouco da governança, você acha que muda quando a governança tem esse olhar, já entende que a cibersegurança realmente é algo que se deva investir? Sim, com certeza. Com certeza. Uma equipe de governança, de GRC, de uma maneira geral, com experiência, consegue fazer uma abordagem, de gestão de riscos para a organização. E aí a organização, dado o contexto, o negócio dela, ela está exposta a determinados riscos. E de que maneira aqueles riscos ali, quais são as ameaças que fazem com que aquele risco ali possa ser materializado, quais são os vetores. E aí, a partir daí é que começa a descer para a parte técnica. Então, a área de governança ela vai tratar de uma linguagem de negócio, de risco. Ela vai levar ali para o técnico, olha só, vocês têm que implantar isso aqui, porque se vocês não implantarem, esse risco aqui vai se materializar, o impacto vai ser esse, a organização vai sofrer dessa forma. Não é implanta porque é uma boa prática de mercado, a gente precisa entender o porquê daquela necessidade. Então, isso diminui a fricção entre segurança e produtos e áreas técnicas. E à medida que as empresas crescem, também cresce todos os riscos. E como isso impacta a capacidade de detectar e também de responder a essas ameaças? Assim, o primeiro ponto, quando você cresce sem esse controle, sem essa governança, você perde visibilidade, que é um dos principais fatores. Você não sabe mais o que tem no seu ambiente. É muito shadow IT, um dos pontos bem complicados que a gente enfrenta nos clientes geralmente a contratação de serviços SaaS sem passar pela área de segurança. Então, o RH, por exemplo, quer contratar uma ferramenta de avaliação de desempenho.
ele não passa por segurança, né? Se não existir um processo bem amarrado, ele tem que avaliar, ele vai lá passar o cartão da empresa, vai contratar a ferramenta e vai colocar para os colaboradores preencherem, né? Só que aquilo ali é uma ferramenta que está carregando dados dos colaboradores com informações sensíveis, né? E até dados pessoais. E a área de segurança não avaliou em nada aquilo. Pode ser que, se vier a acontecer algum incidente com aquela aplicação ali, o responsável, né, pelo vazamento das informações, pelas consequências, vai ser a sua empresa, e você não sabia, a área de segurança nem sabia que aquele serviço estava sendo contratado. Então, muito disso, desse Shadow IT, ocasiona uma falta de visibilidade. Não só isso, mas como a falta de controle e governança do ambiente. E para um SOC, para um serviço de detecção e resposta, visibilidade é o oxigênio. Precisa conhecer, precisa ter visibilidade para conseguir detectar. Se eu tenho visibilidade de tudo, eu consigo detectar, né, o máximo possível. E se eu consigo detectar, se eu conheço, consigo detectar, eu consigo responder naquela ameaça, né, tendo um tempo de resposta adequado. Agora, se eu não tenho visibilidade de tudo, a minha reação vai ser sempre apagando incêndio. Aconteceu alguma coisa, tá? Mas de onde veio? Quem foi? Qual sistema? É comum, já vi acontecer bastante, de acontecer incidentes e depois descobrirem que eram sistemas que não tinham visibilidade, que estavam numa outra conta, num outro local que o SOC não estava olhando, né, que o monitoramento não estava olhando. Então, a visibilidade é primordial para detectar e responder ameaças. Porque você não consegue dar acesso àquilo que você não consegue ver, né? Você não sabe consegue que existe. ver, exato. Eu tenho um caso, né, obviamente eu não posso dizer organização, mas uma grande empresa brasileira, que é cliente da gente, teve um incidente grave de segurança, ficou fora do ar o e-commerce dela por vários dias, causando um prejuízo muito grande, né? E depois, conversando com o CISO dessa empresa, ele falou, cara, assim, as coisas lá são tão grandes, acontecem de uma forma tão rápida, e assim, ele tinha uma maturidade muito grande, né? O CISO era um cara com muita experiência, um cara muito bom, mas às vezes aconteciam coisas que estavam fora ali do alcance dele. E aí, depois desse incidente, foram descobrir uma infraestrutura separada, né, na Amazon, né, com uma outra conta com mais 5.000 servidores, 5.000 servidores, que ninguém sabia que existia, sem nenhum controle de segurança. Não foi ali que o incidente foi causado, mas investigando o incidente encontraram aquilo ali, porque aquilo ali poderia ter sido o ponto de partida do incidente. Então, isso é complicadíssimo. Visibilidade é bem importante. E isso que você falou também, né, a empresa tinha muita maturidade, o CISO entendia, mostra que mesmo empresas preparadas podem acabar deixando alguma brecha, deixando de ver alguma coisa, que ninguém realmente está imune, né? Então, manter essa atenção é muito importante. Não existe segurança 100%, nada está 100% seguro, né? Porque assim, é sempre aquela briga de gato e rato no mercado, né? Os atacantes sempre estão à frente. Porque eles têm tempo, porque eles têm dinheiro, porque eles só fazem isso, né? E as organizações fazem muitas outras coisas, né? Então, assim, sempre vai haver a possibilidade de um ataque ocorrer, por mais que você tenha todos os controles implantados. O que você pode fazer é mitigar isso, né, tendo os processos bem executados, as ferramentas bem implantadas. E aí, um ponto muito comum de erro das empresas, e a gente vê também isso muito no dia a dia, é achar que a tecnologia sozinha vai resolver o problema. Contratam as melhores ferramentas, mas não tem ninguém pilotando aquelas ferramentas para garantir que, de fato, ela está fazendo o que precisa ser feito. A ferramenta sem o gerenciamento, sem o acompanhamento, ela não vai fazer o trabalho dela. Assim, um exemplo prático que a gente costuma dar, e a gente vê muito, né? O software de antivírus, proteção contra malware. Você instalou ali o software, você tem que instalar, né, o software nas máquinas, dos agentes, nas estações dos usuários, e garantir que eles continuem funcionando. Então, geralmente, quando a gente assume uma operação dessa, que o cliente terceiriza isso para a gente, para a Vortex, a gente vai lá olhar, a máquina o parque tem 1.000 máquinas, está instalado em 300. Mas não era para estar em 300, eu sei que não era para estar em 300. Alguma coisa aconteceu aí, desinstalaram, não está alinhado com a área de suporte, por exemplo, como formata a máquina, que tem que colocar o antivírus de novo. Então, sempre vai ter alguma superfície, por mínima que seja, exposta. E assim, o trabalho de quem defende é ingrato, né? Porque você tem que defender em centenas de pontos. E o trabalho do atacante, ele só precisa que um esteja aberto. Então, por esse um aí, se ele entrar, então sempre vai acontecer. Então, você tem empresas muito maduras que investem bastante, que estão suscetíveis a incidente de segurança. É isso, né? Conforme vai crescendo a proteção,
o que a gente vê muito de IA hoje em dia, também está crescendo a superfície de ataque, também o atacante está se especializando, porque ele está usando essas mesmas ferramentas, como você falou. Ele tem tempo, ele tem dinheiro, ele tem recursos, e ele ataca de todas as formas para conseguir entrar na empresa, e ele né? já saiu na frente, né? Em termos de adoção de IA, há muito tempo, desde quando lançou lá primeiro o ChatGPT, já lançaram um paralelo, né? Que era o Evil GPT, que era para poder fazer malware. Então, assim, antes de alguém começar a pensar em usar para o bem, já tinha gente usando ali para criar malware, para criar ranço, né? E hoje tem vários serviços desse tipo. Então, hoje, por que se torna mais difícil ainda proteger e é necessário ficar mais atento? Até algum tempo atrás, você precisava ter algum conhecimento para tentar atacar alguém, para tentar explorar alguma coisa. Embora já se vendessem kits aí prontos no mercado para o atacante chegar lá, executar e fazer algo. Mas agora é muito fácil você fazer algo muito personalizado, muito customizado para aquele alvo que você quer atacar. Bastando saber escrever a língua mãe, né? A língua nativa ali. Então, assim, é muito mais difícil defender agora. Agora, a área de defesa também tem que começar a usar, né, a tecnologia, a inteligência artificial para isso. Existem várias iniciativas de produtos com IA que apoiam isso, né, com detecção automática, com base em IA, comportamento adaptativo ali, a identificação das próprias falhas nos controles e reaplicando, implantando esses controles, mas ainda é algo muito incipiente, né? O uso de IA na cibersegurança, hoje ele está muito focado ainda na parte generativa, na parte textual, né, para te ajudar a compreender ou você tomar alguma ação, não ela tomar alguma ação por você. Dentro do contexto específico de operações de segurança, já tem empresas usando os agentes de IA, que substitui parte do trabalho manual dos analistas ali pelo trabalho automatizado, que repetitivo e reduzindo erros humanos também, mas ainda é muito incipiente. Na Vortex a gente já está fazendo, já tem agentes de IA, a gente já desenvolve alguns produtos com IA, mas no mercado, de uma maneira geral, isso ainda está muito atrás do atacante. E sempre vai estar, só que tem que diminuir o gap entre os dois. E o que você falou, a gente recentemente fez um conteúdo que fala sobre as assinaturas, né? Que é como se fosse uma Netflix. Você assina e tem vários dados de várias pessoas onde você consegue ter acesso e aplicar golpes. Então, o que você falou, uma pessoa não precisa nem ter grande conhecimento. Ela paga uma assinatura e ela consegue fazer isso. E além, né, disso tudo, a gente vê muitas pessoas sendo muito expostas nas redes sociais, líderes, né, no LinkedIn, no Instagram, postando foto, onde estão, o que estão fazendo. E isso acaba virando munição para que os atacantes usem. Com certeza, isso é muito usado. É a questão do comportamento seguro, que eles precisam ser conscientizados de como fazer. E a gente tem muitos exemplos desse tipo de situação. Um exemplo de comportamento não seguro, reaproveitamento de senha. O cara usa a mesma senha no ambiente corporativo, a senha que ele usa no ambiente corporativo, no e-mail pessoal. Só que no e-mail pessoal ou algum outro serviço particular está completamente fora do controle da empresa. Então, se aquele serviço ali, aquela credencial ali é comprometida por um malware na máquina do usuário, que não tem nada a ver com a empresa, a primeira coisa que o atacante vai tentar fazer é usar aquela credencial em vários outros serviços, inclusive no ambiente corporativo. Então, a gente já identificou vários ataques que aconteceram dessa forma. Credencial comprometida de um serviço qualquer, de um Netflix, né, e que o cara usava a mesma senha no e-mail corporativo. E aí o e-mail corporativo já não tem a boa prática, né, de se ter senhas diferentes, e aí o e-mail corporativo também não tinha uma outra boa prática, que era o multifator de autenticação, duplo fator de autenticação. Então conseguiram entrar, conseguiram enviar e-mails internos se passando por aquele executivo. A gente conseguiu pegar, o dano não foi materializado, mas a gente identificou claramente que a causa foi essa. Ainda agora tem a deepfake, que torna isso muito pior. Muito pior. Aí o uso da IA, né, para os atacantes, né, para o mal. Você, né, todo mundo é testemunha disso. Você recebe vários spams. Aí você olha aqui é do Bradesco, você precisa renovar o seu token, cheio de erro de português, com abreviações, né, mal feitas, né, com linguagem de internet. Você já olha e fala, pô, isso aqui tá de sacanagem, né? Isso aqui não vou cair nessa, né? Só que agora com IA, o cara pede para a ferramenta escrever para ele um texto perfeitamente, com precisão técnica absurda, que fica muito mais fácil de cair. Para você conscientizar um usuário a não clicar no link lá, supostamente da lojas americanas vendendo uma TV de 70 polegadas por R$500, é muito mais fácil do que o cara que sofistica o ataque ali, coloca informações ali, né, que ele
que não deveriam ser de conhecimento de um atacante que ele capturou, por exemplo, com uma rede social, né, fica muito mais passível do usuário clicar, né, do que o phishing comum, né, o e-mail spam comum. Sim, né? A gente falou um pouco dessa superfície de ataque, né? Você falou dessas experiências que você tem com as outras empresas. Você podia dar um exemplo de uma empresa que cresceu, viu que a segurança era importante, conseguiu realmente criar ambientes seguros e todo esse processo? A gente tem os dois exemplos, né? A gente tem empresas que a gente atende que, assim, é o sonho de todo prestador de serviço de segurança, né? Já começaram a empresa, né? Como eu falei novamente, o setor financeiro sempre tem maior maturidade. Então, tem uma fintech que, quando procurou a gente, ela já tinha muita coisa implantada, já sabiam muita coisa. Então, foi muito fácil fazer o trabalho com eles ali. E a gente, acompanhando a jornada dele ao longo do tempo, consegue ver claramente que, se você fizer um investimento no início, você não precisa ter aquele retrabalho lá na frente, e as coisas, você não precisa parar para fazer coisas pontuais que vão trazer risco. Por exemplo, se você tem um processo claro de uso de credenciais, de integrações de forma segura na construção das aplicações, você não precisa parar lá no meio porque algo não está funcionando e dar um acesso pontual para resolver, que vai ser esquecido eternamente e vai trazer uma exposição para a companhia. Então, isso funciona muito bem. E temos também exemplos de empresas que depois não investiam nada em segurança, nada, desenvolveram os produtos, colocaram no mercado, e aí, depois que tomaram um susto, resolveram investir. Aí, como eu falei inicialmente, o custo é muito maior de ter feito no começo, e o trabalho é muito mais árduo. Então, assim, requer um trabalho ali de readaptação, de ajuste, de reengenharia de processos, de reimplantação de controles tecnológicos, que é muito custoso e demorado. E, geralmente, não fica da mesma forma que o cara que nasceu com a segurança ali na concepção, by design. Porque, para que ele consiga implantar da mesma maneira que alguém que partiu já com aquilo feito, ele precisaria fazer alterações muito grandes ali, parar a aplicação por um tempo, ou migrar a infraestrutura, coisas que, colocando na balança, eu assumir esse risco aqui, para não causar impacto na aplicação ou ter um dano financeiro, ele acaba resolvendo aceitar aquele risco ali, entendendo que é melhor aceitar do que ter os impactos indesejados ali na organização do produto. Mas também, por vezes, esse risco ali é aceito de forma sem entender completamente os impactos. Então, é um ponto comum do mercado, aceita os riscos sem entender os impactos, porque a área técnica não sabe levar os impactos. Se você não tem uma governança, o GRC é uma área de risco que consegue traduzir o negócio técnico para o negócio, o impacto, as consequências da materialização daquele risco, elas são levadas para cima de forma distorcida. Então, até por mais que não seja, e uma coisa que é comum, a área técnica aceitar risco, ela acaba aceitando porque ela não entende o impacto. Mas não deveria ser a área técnica aceitar esses riscos que expõem a organização. Isso deveria ser levado para que alguém, com poder para tal, faça ali a aceitação do risco. Só que, pelo fato de eles também não entenderem, eles levam para cima isso de uma forma que a compreensão, o entendimento de quem aceita o risco faz com que eles entendam que aquilo ali é simples, que é aceitável, e acabam aceitando sem saber os reais impactos. Que é essa falta de preparo da equipe, de entender. E falando um pouco dessa falta de preparo, crescer para uma empresa já é difícil. Imagina quando as pessoas não entendem esse processo de conscientização, quando elas não sabem o risco. Assim, qual a grande consequência que você enxerga sobre isso? A questão dos usuários, da conscientização, ela já é um ponto crítico, e vai passar a ser cada vez mais. Porque o usuário hoje precisa interagir com diferentes sistemas, ele precisa ter diferentes credenciais. Então, o impacto de um comportamento não seguro de um usuário que venha a ter uma credencial comprometida, por exemplo, é muito grande. Então, a gente tem casos também de empresas que a gente atende que, em termos de controles tecnológicos, tudo muito bom, dos melhores, tudo bem implantado, mas, como a maior parte das organizações, falham no fator humano da segurança da informação. Não adianta eu ter tudo implantado ali se o cara, dentro do ambiente, lá na máquina dele, vai clicar no executável ali que está anexo no e-mail, por exemplo, para poder atualizar o token dele. Aí não adianta. Você vai ter as ferramentas que vão tentar barrar isso, mas nem sempre isso vai funcionar. Então, esse trabalho de conscientização
é algo que as organizações têm que focar. Porque a gente for olhar, né, os principais vetores dos ataques que mais acontecem no mundo, você tem exploração de vulnerabilidades conhecidas que não são corrigidas nas organizações como um dos principais vetores, mas a maior parte vem pelo fator humano, vem pelo usuário. É um phishing. Né? O phishing continua sendo um dos principais vetores. Por mais que você tenha tecnologias para tentar evitar que o malware instale, né, que algo aconteça, o correto, o esperado e o mais maduro é que o usuário consiga compreender que aquilo ali é algo malicioso e ele não tome nenhuma ação. É entender que as pessoas também são uma ferramenta, né? Elas Sim. também podem ser usadas para isso, para reportar, para mostrar que aquele incidente... Elas têm cada vez mais importância no processo. Né? Elas também têm que apoiar a empresa de segurança, como você falou, quando elas são capazes de identificar algo que pode representar o risco, não só ignorar, né? Também notificar, porque outras pessoas também devem ter recebido. E se você recebeu, passou pelos controles da empresa. Então, é bom notificar, né? Ter a cultura ali de incentivo de notificar isso para que aquilo ali seja reportado para os demais usuários e nenhum deles, né, venha ali a tomar aquela ação ali insegura. No nosso outro episódio, a gente falou um pouco sobre isso, né? Era uma empresa que tinha um número de reporte de 12 minutos para o primeiro reporte. E graças à conscientização, hoje eles dizem que em 50 segundos eles já conseguem receber um reporte. Sim. Então, esse trabalho das pessoas entenderem que elas também podem ajudar, Sim. que elas também podem falar. E porque às vezes as empresas acabam punindo de alguma forma essas pessoas e é o contrário que se deve fazer, né? Exatamente. E assim, o trabalho, muitas empresas dizem que fazem um trabalho de conscientização, mas é sempre um trabalho pontual, estanque, né? E isso tem que ser um trabalho contínuo e evolutivo, né? Você tem etapas, tem jornadas que você deve passar. O nível de conscientização que você traz para um usuário, uma recepcionista, por exemplo, é muito diferente de alguém que de contas a pagar, né? Que tem particularidades, que tem que pensar em diferentes vetores ali, em diferentes ataques para aquele grupo ali específico. O que a gente vê hoje, a gente sempre pergunta, né? A gente faz uma anamnese do cliente quando vamos conversar, pergunta se tem conscientização. A maioria fala, tenho. Tá, me explica como é. Aí é uma palestra a cada 3 meses, o envio de uma mala direta lá com mensagens genéricas para toda a empresa. Então, isso não vai resolver. Já não resolvia lá atrás. Com o cenário atual, não vai resolver. Então, tem que ser algo contínuo, personalizado. É muito isso, né? As pessoas, elas têm perfis diferentes, elas correm riscos diferentes. E quando as empresas entendem isso e levam a conscientização pro cotidiano, pro dia a dia, como a gente falou, né? Não existe uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. Então, ela precisa entender que os riscos são os mesmos, que ela precisa usar uma senha segura em todos os lugares, que ela precisa se atentar com que ela vai clicar. Isso vai mudando a cabeça, né? E acho que também mostrar as consequências, mostrar os riscos que aquilo tem. Exatamente. É o principal, mostrar as consequências. Né? E aí, até um complemento a essas ações pontuais, né, das ações customizadas, eu sempre costumo dar esse exemplo. Né? O que é mais factível, mais fácil do usuário clicar, né, no caso de um phishing? Você tem um e-mail lá supostamente da Americanas com uma televisão de 70 polegadas por R$500, né? Ou, se você é um médico e você recebe um e-mail ali dizendo que há uma investigação do CRM de emissão de atestado falso, que ele tem que clicar ali para fazer a defesa dele. Onde é mais fácil ele clicar? Ele vai Na clicar. hora ele vai clicar. Lá. É tipo aquele antigo, né? Tipo, eu sei que você fez no verão passado, né? Veja aqui fotos, né? Vi sua mulher com outro na rua, algo do tipo que a pessoa ficava doida para clicar ali. Então tem que ser algo customizado dessa maneira. A taxa de sucesso de um teste, né, quando é customizado assim, é muito maior. E aí a gente consegue levar melhor a mensagem para o usuário com essa customização, para ele entender que não necessariamente vai ser só aquela mensagem padrão ali da compra, né, num valor impossível, né? Mas também vai ser algo que vai chegar dentro do contexto dele. E a gente vê muito também, esse é um ponto interessante, tem empresas de navegação marítima, de offshore, de uma maneira geral, que elas fazem muitas transações entre elas, muitas coisas por e-mail, muitos documentos por e-mail. São documentos bem rudimentares, são processos bem antigos que funcionam até hoje. Então, certa vez, a gente investigou um incidente que o atacante tinha comprometido um usuário através de um phishing, entrou, ficou olhando os e-mails do usuário, viu como era essa interação
daquela empresa ali com a outra. Então, tinha um procedimento de pagamento lá que emitia uma carta em Word ali com as informações bancárias. Não tinha validação nenhuma, não tinha processo de aprovação nenhuma. Mandava lá, aceitava e processava. E é assim até hoje esse mercado. Grande parte dele. Posso não estar tão atualizado, mas das últimas vezes que eu vi era assim. Aí o que o atacante fez? Falou, é tão simples assim. Aí criou um domínio parecido, um domínio similar, fez ali o e-mail e enviou o e-mail para outra organização, se passando por aquela que ele tinha comprometido e mandando exatamente o mesmo texto, mesma informação, tudo certinho, mas o destino da conta a outra. E a empresa foi lá e fez a transferência. O prejuízo foi, na época, de $250 mil. Louco, realmente. É pensar como um atacante, né? Fazer a conscientização pensando em como exatamente. Ele pode te atacar. Visualizar, assim, de novo, né? Mostrar para o usuário o impacto. Mas não é mostrar só o final da cadeia, né? Se você clicar aqui, vai acontecer isso. Porque ele entenda todo o processo. Né? Tá vendo o que pode acontecer? O cara, de posse disso aqui, ele pode criar um domínio falso. Que aí, com esses elementos ali separadamente na cadeia até o impacto, ele vai conseguir de forma mais fácil identificar quando algo, né, se apresentar a ele, né, um phishing, qualquer outra coisa, ele vai olhar ali e falar, bom, isso aqui eu já vi, está naquele caso ali que o pessoal de conscientização me mostrou. Então, é um conhecimento, é uma capacitação muito mais abrangente do que aquelas pontuais e genéricas. Né? Sim, agora a gente está encaminhando aqui para o final. A gente falou muito sobre o fator humano, sobre essa aceleração, sobre a conscientização. E aí eu quero saber de você agora, nesse final, quais dicas e quais orientações você pode dar para as organizações para que elas consigam crescer de uma forma que a segurança esteja nesse centro, né? Não adianta não pensar em segurança no início, porque a conta vai chegar. O investimento lá na frente vai ser maior do que você ter feito o investimento desde o início. Então, por mais que haja ali um certo retardo, atraso dentro do seu planejamento, cronograma de desenvolver um produto, de disponibilizar uma aplicação, implante os controles mínimos de segurança, faz um Pareto ali, né? Vamos implantar aqui para poder resolver os principais riscos aqui, depois a gente cria uma cadência para ir evoluindo, monta uma jornada. Mas ignorar a segurança e dizer que depois eu vejo, assumir o risco de que nada vai acontecer, é um preço muito alto a se pagar lá na frente. E é o que acontece. Né? Infelizmente, a gente ouve muito, mas por que eu preciso disso? Nunca aconteceu nada. Mas o nunca aconteceu nada parte da premissa de que ele saberia se houvesse. Só que, na maior parte das vezes, não sabe. A gente já também encontrou muitas empresas que já estavam comprometidas e não sabiam. O atacante estava lá dentro, mapeando, filtrando informação, e a empresa não sabia. Então, não pode olhar por esse prisma, né, de nunca aconteceu nada. Né? Ou isso aqui não acontece comigo, não é para a minha empresa, não é para o meu segmento. E é um mito, né, que já caiu há algum tempo, mas era um mito muito comum, que atacantes olhavam sempre para empresas de grande poder financeiro, de grande exposição em mídia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até pelo aumento, né, da quantidade de atacantes e pela pouca especialização que ele precisa ter para explorar algo, outras empresas são afetadas, empresas pequenas, né, escritórios de contabilidade com 10 pessoas, é completamente comprometido, tem os dados criptografados e pode fechar porque perde todas as informações. E ocorre esses casos na mídia. A gente vê casos de empresas que fecharam a operação depois de um incidente de segurança. Então, esse pode ser um impacto bastante relevante. Se está disposto, né? Quanto você consegue aguentar, você assumindo o risco de não investir em segurança, quanto você consegue aguentar do teu negócio paralisado, né? Como você vai reagir quando o incidente acontecer. É isso, né? Não pagar para ver. Não pagar para ver. O recado é não pagar para ver. Mesmo se você for uma pequena, uma grande, uma média empresa, os atacantes estão de olho em você. E sempre tem um controle, um investimento condizente com o seu tamanho de empresa. A segurança é caro. Depende. É caro se você não toma a decisão correta, como eu falei lá atrás. É caro se você quer ir na onda dos big players que acham que aquela solução é a bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Você consegue hoje, claro que requer equipe técnica qualificada, você consegue montar hoje os mínimos controles de segurança utilizando software livre, por exemplo. É claro que você não vai ter o suporte, vocês talvez não tenham o mesmo nível de proteção do que nas ferramentas proprietárias, mas é possível fazer alguma coisa. Então, a desculpa de que segurança é caro também já não cola. É verdade, mas muito obrigada, Wagner. Queria agradecer pela nossa conversa. Foi bem legal, a gente conseguiu falar sobre bastante isso que é importante, das pessoas entenderem como a segurança precisa, né, vir precisa antes permear de tudo. Permear a vida, né? Não só corporativa, né, como
É difícil ter a separação, inclusive, da vida pessoal e profissional, né? Mas o comportamento seguro também tem que ser levado para a vida pessoal. Sim, com certeza. Mas obrigada, então, viu, pela sua participação. Se você quiser agradecer também, fica à vontade. Eu agradeço bastante a oportunidade. Acaba sendo muito rápido o tempo, né? Se deixar, fico falando aqui o dia todo. Mas teremos uma próxima, possivelmente, em breve. Claro. Obrigado. Obrigada. Obrigada para vocês, então, e até mais.